Com técnica de reversão, Sukuna filósofo, Sukuna e versus Yuta. Vamos ver tudo isso e muito mais agora. Fala, nerds! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Nerd Eagle. Eu sou o João Emanuel e sejam bem-vindos. Tava meio sumido, mas vou tentar voltar com mais tempo. Tava pensando em ideias para futuros vídeos e trago para vocês hoje uma análise barra comentário do capítulo 248 de Jujutsu Kaisen. Mas antes, comenta, se inscreva, compartilhe para ajudar esse canal a crescer. Vamos lá, gente, ajuda esse jovem ator que com certeza vai passar fome no Brasil, mas esse não é o foco. Pronto, então vamos lá. O capítulo já começa como a gente imaginava que ia começar, para quem não lembra, o capítulo anterior terminou com o Yuji usando a espada do carrasco para apunhalar o Sukuna, só que, como a gente imaginava, o Sukuna conseguiu escapar e nem mostra, ele fazendo o que ele fez, não, só mostra ele se esquivando da espada do carrasco e a espada se desfazendo. Após isso, Sukuna percebeu que o Itadori, que no capítulo anterior, Sukuna tinha aberto um rombo no abdômen do Itadori, e nisso ele já percebeu que o Itadori estava curado. E ele viu a Kirara e o Yui, o irmão da Mei Mei, nossa, grande nome, pegando o Higuruma e saindo com ele, porque quem não sabe, o Yui tem técnica de teleporte. E com isso mostrou que aparentemente o Higuruma realmente morreu. E no momento que o Sukuna viu isso, ele teorizou que eles estavam levando o Higuruma para Ieiri, meio que a médica dos feiticeiros. Estavam teorizando, o Sukuna logo pensou que eles poderiam estar levando eles para Ieiri para curar os feridos. Tanto que nesse momento o Sukuna nos revela que o corpo do Satoru Gojo não está mais no campo de batalha. Porque quem não lembra, o Sukuna usou o corte que corta o espaço no Gojo e nisso ele ficou jogado, o corpo dele ficou lá jogado no chão. Então, a gente não viu o que aconteceu com o corpo. Nisso nos é revelado que o corpo do Gojo foi levado provavelmente para Ieiri. Nisso, e pode até levantar uma possível hipótese do Gojo voltar? Será? Eu não acredito, sinceramente, eu não acredito muito nisso. Mas voltando no capítulo, nisso o Sukuna percebe e começa a explicar as dificuldades de como é que é usar a técnica de reversão em outra pessoa. Que usar a técnica em si até que é razoavelmente fácil, mas usar em outra pessoa é muito difícil. Então ele não acredita muito que eles estariam levando para Ieiri ou que a Ieiri conseguiria fazer alguma coisa, porque nisso ele fala que a técnica de reversão da Ieiri não como pode dizer, não é tão boa, não é boa comparada à do Sukuna e à do Satoru Gojo. Mas, de certa forma, parando para comentar aqui, a da Ieiri é até mais refinada que a do Satoru Gojo. Porque o Gojo, ele conseguia curar só a si mesmo. Ele não conseguia curar os outros, como a Ieiri, o Yuta ou o Sukuna fazem. Então, a Ieiri pode não ter a mesma capacidade do Gojo nem do Sukuna, mas ela tem um refino maior do que o próprio Gojo. Bom, nisso, o Sukuna acaba percebendo que nesse um mês que se passou, do momento que o Gojo foi selado para a luta dele com o Gojo, o Itadori, ele conseguiu aprender a técnica de reversão. Tanto que foi assim que ele curou o seu abdômen. Ou seja, finalmente temos o Itadori sendo protagonista, tendo um pouco de protagonismo. Finalmente, que né, pô, o protagonista mais não protagonista que tem. Mas nisso, em um mês o Itadori conseguiu aprender técnica de reversão para se curar. Algo que o Gojo, ele teve que meio que morrer para conseguir aprender isso. Ou seja, para ver o quanto o Itadori é brilhante, é talentoso. E o que mais me surpreende é que mesmo com isso,
o Sukuna ainda não vê o potencial do Itadori. Eu pretendo trazer um vídeo ainda comentando por que o Sukuna não vê um potencial no Itadori, porque o Sukuna não, como posso dizer, identifica o Itadori como alguém talentoso, como ele fez, como o Sukuna fez com o Gojo, o Higuruma, como ele, o próprio Megumi, como ele não vê isso no Itadori. Eu vou trazer logo um vídeo depois explicando isso. E aí o Sukuna começa a ficar meio triste por meio que tipo, o cara que eu vou enfrentar agora, quem vai ser, que vai ter que tentar me parar é o Itadori. E como eu acabei de comentar, o Sukuna não vê o Itadori como alguém digno de enfrentá-lo. Tanto que nesse momento o Sukuna começa a ter uma espécie de crise existencial. Ele começa a filosofar consigo mesmo, ele começa a refletir que o Itadori é um cara que não importa o quanto o Sukuna tente quebrá-lo, a motivação dele é tão inabalável, ele tem uma motivação tão inabalável que nada consegue quebrá-lo, que não importa o quanto o Sukuna tente, ele nunca consegue quebrar o Itadori, que o Itadori sempre continua lutando. E tanto nisso, ele se lembra de um feiticeiro de 1000 anos atrás que lembrava muito o Itadori, um feiticeiro que se sacrificou pelos seus ideais, e ele olhou para o Itadori, ele se lembrou desse feiticeiro. Aí nisso levanta a pergunta: que feiticeiro é esse? É alguém que enfrentou o Sukuna e que ele olhou pro Itadori, que ele olha pro Itadori e ele se lembra desse feiticeiro. Quem deve ser esse feiticeiro? Querem que eu traga um vídeo explicando o que é esse feiticeiro? Eu tenho até uma teoria, outras teorias que eu vi por aí, dizendo quem poderia ser esse feiticeiro. Eu comecei a bolar uma, se quiserem que eu traga depois, comentem aqui. E bom, após o mangá mostrar que quem herdou a vontade do Kenjaku, quem não se lembra, anteriormente, o Yuta, após a luta do Kenjaku e do Takaba, o Yuta cortou a cabeça do Kenjaku e aparentemente o Kenjaku morreu. E nisso, antes de morrer, o Kenjaku falou que outro alguém herdaria a vontade dele. Aí ficou essa pergunta: quem herdaria a vontade do Kenjaku? Eu vi muitos teorizando que poderia ser o próprio Kenjaku, só que em outro corpo. Eu não. Era bem mais ou menos essa teoria pra mim. Eu sempre acreditei que seria o que foi meio que aconteceu, que quem iria herdar a vontade do Kenjaku seria o Sukuna. E meio que foi isso que aconteceu, porque no momento em que o Sukuna finalmente termina de filosofar e fala que depois que ele terminar com o Itadori, ele vai se divertir, que o Sukuna finalmente tem um objetivo e que depois que ele primeiro vai se divertir com o Itadori para depois se divertir com os outros participantes do jogo do abate, é adicionada uma nova regra no jogo do abate, na migração da extinção, que diz que agora a responsabilidade, que a nova regra que diz que a assimilação da humanidade com o Mestre Tengen só pode ser realizada agora pelo Megumi Fushiguro, que está sendo possuído pelo Sukuna, o que abre brechas a possivelmente, se conseguirem salvar o Megumi do Sukuna, separar uma dos dois, o Megumi consiga até dar um fim no jogo do abate, na migração da extinção, ou da fusão da humanidade com o Mestre Tengen. Eu acredito que botaram isso exatamente para ser como se diz, uma salvação, para caso a fusão aconteça, ter como se desfazer. E bom, no fim disso tudo, a gente finalmente vê o meu personagem favorito, o meu segundo personagem favorito, que o meu personagem favorito é o Satoru Gojo. A gente vê finalmente Yuta Okkotsu, o antigo protagonista, o protagonista de Jujutsu Kaisen Zero, finalmente chegando no campo de batalha, tendo até um pequeno confronto de golpes com o Sukuna, que na moral, quando eu vi isso, eu arrepiei. Eu ainda tô um pouco arrepiado. Eles tiveram uma pequena disputa de golpes e capítulo terminando,
com o Yuta invocando a Rika. A Rika até tenta esmagar o Sukuna até faz uma gracinha do tipo: ah, finalmente você deu as caras, né, Rainha das Maldições. E, mano, o capítulo termina com a Rika, com um possível confronto do Sukuna versus a Rika, do rei versus a Rainha das Maldições. E, mano, eu tô muito ansioso pra ver como isso vai terminar. Mas, bem, eu tô muito ansioso pra ver como isso vai terminar. Mas, bem, o capítulo foi meio que isso. Se a análise pareceu meio rápida. Mas meio que foi isso o capítulo. Espero que tenham gostado do vídeo. Vou tentar manter mais frequências de vídeo. É que eu realmente, depois que eu postei o primeiro vídeo, eu tive uma espécie de burnout. Eu não consegui mais pensar em ideias para vídeos. Mas agora algumas ideias vão vindo e espero que agora eu vou tentar manter mais uma frequência. Espero que tenham gostado. Compartilhem, comenta, se inscreva e me dá uma força para eu conseguir crescer aqui na plataforma. E obrigado, é isso. Até mais, até o próximo vídeo. Falou!